Há um lugar que Deus tem nos chamado, queridos, para assumirmos uma posição de fé, uma posição diante da presença de Deus. Eu não sei quantos de vocês já estiveram aqui no culto da manhã. Tem alguém do culto da manhã aqui? Tem uma turma. Se você já ouviu essa palavra, guarda ela no seu coração, porque você vai ouvir de novo. Se você não ouviu, prepara o teu coração, que você vai ouvir pela primeira vez. E quem é jovem, põe no micro-ondas, você vai comer de novo a mesma palavra, porque eu acredito que essa palavra é uma palavra para esse tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Toda palavra que profeticamente será liberada, o profeta já está à frente dela. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo aquilo que Deus revela através de um sentido profético, Ele não está apenas te dizendo que um portal se abrirá. Ele já foi colocado naquele lugar. Portanto, tudo aquilo que Ele diz, não diz daquilo que acha, mas diz de tudo aquilo que Ele já viu. Deixa eu te dizer uma coisa, o que eu quero pregar aqui essa noite, o que eu quero anunciar ao teu coração essa noite, não é sobre algo que pode acontecer, é algo que Deus já estabeleceu e espera que você viva tudo isso. Você pode dizer amém por isso? Portanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro das Revelações, chamado livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Nós estamos ao final de tudo isso. Você encontrou o texto? Essa é uma palavra que Deus revelou ao meu coração. E a revelação de Deus, ela tem sempre um sentido extremo. Compreendemos as coisas do futuro. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus visita Josué e diz para ele: Josué, meu servo Moisés é morto, dispõe-te agora e passa você e todo esse povo o Jordão. Não é que Josué tinha uma expectativa de que daria certo. Ele já sabia pelo Espírito que Deus já havia colocado ele do outro lado do Jordão. Todas as vezes que Deus abre uma palavra em caminho profético, em caminho de Espírito, primeiro Ele nos coloca naquele lugar para dizer: é sobre isso que eu quero você. É por isso que por vezes a gente não consegue compreender o profético. Por quê? Porque às vezes a gente está celebrando e o profeta está chorando. Por vezes a gente está chorando e o profeta está celebrando. Por quê, pastor? Porque por vezes, enquanto a gente está celebrando as circunstâncias, o profeta já está chorando por aquilo que tem que deixar, por aquilo que vai alcançar. Por vezes a gente está chorando por aquilo que perdeu, e o profeta está celebrando aquilo que já no Espírito conquistou. Amém? Portanto, existem tempos na nossa história que nós precisamos compreender o dinamismo da vontade do Senhor, a plenitude do querer do Senhor. E essa palavra é uma palavra que se resume em uma atitude que em espírito o Senhor falou ao meu coração, me trouxe a revelação. Eu não estou criando uma ideia nova, uma teologia nova, um propósito novo. Eu estou apenas trazendo uma revelação ao teu espírito, para que você compreenda o que Deus espera de você, de mim e de nós, neste tempo, nesse portal espiritual que Deus estabeleceu, chamado de tempo, chamado de hoje. Portanto, o que Deus estabeleceu é para agora. Quando Deus reúne os fatores importantes, como tempo, lugar e povo, como Deus reúne o tempo, o lugar e o povo, Ele chama esse lugar de já. Então, quando Deus abre uma palavra para um povo, num tempo, para um propósito, Ele chama esse lugar de já. Então essa palavra não é para amanhã, essa palavra é para... Amém? Vamos ler o texto junto? Nós vamos começar e nós vamos partilhar esse texto passo a passo. Amém com isso? Começa o texto dizendo assim: e vi um novo céu e uma nova terra,
porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olhe para cá, e nós vamos caminhando passo por passo, versículo por versículo. Aqui é João escrevendo. João está no final de todas as coisas. João está recebendo as últimas revelações. Era Deus dizendo para João: a história termina assim. Era Deus dizendo então para todos nós, através de uma revelação, ao profeta de Deus na ilha de Patmos, dizendo: eu vou te contar, João, como a história termina. Qual história? A história que se iniciou em Gênesis, quando Deus disse que a terra era sem forma e vazia, e Deus resolveu pôr ordem em todas as coisas, fazer separação de todas as coisas e trazer à existência o que não existia. Portanto, lá em Gênesis começa uma história. Em Gênesis, Deus faz um homem do pó da terra, sopra sobre as suas narinas fôlego de vida e faz do homem alma vivente. É uma promessa de Deus. O homem, você sabe, vai trabalhar, vai lavrar a terra, vai cuidar da terra. Mas a palavra do Senhor diz que, olhando Deus que o homem estava só, disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora idônea que lhe corresponda. Então faz a mulher. Ali Deus estabelece a primeira ordenança, a primeira bênção, a primeira estrutura de Deus na terra, chamada de família. Deus estabelece na criação um propósito. A criação do homem tem um propósito: fazer com que o homem seja família, fazer com que o homem seja... Vocês estão aqui? Fazer com que o homem seja uma família. E essa família desse homem, por ventura, por subir o seu orgulho, a sua soberba do coração, eles acabam se contaminando com o pecado, desejando comer aquilo que Deus disse que não era para comer. Então o pecado entra na humanidade através de Adão, através de Eva. E nesse pecado Deus estabelece uma sentença: por conta do pecado o homem agora terá que morrer. No entanto, nascerá, conceberá uma virgem, dará luz a um menino, e o menino vai nascer, e ele esmagará a cabeça da serpente, e ela ferirá o seu calcanhar. Ele estava dizendo: vai existir uma história dentro da história. E você conhece essa história. Jesus vai nascer de Maria. Nascendo Jesus de Maria, ele vai crescer. Aos seus 30 anos de idade, ele então vai padecer, sofrer, porque ele vai se revelar, passando pelas águas do Jordão, se batizando. Uma voz se abre no céu dizendo: este é o meu filho amado, de quem me comprazo. Então desce uma pomba, na forma de pomba, o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre ele, e ali se sela a abertura do ministério de Jesus na terra. Jesus percorre 3 anos pregando, anunciando, curando, libertando, salvando, restaurando, restabelecendo, ressuscitando. Jesus faz obras, prodígios, maravilhas. A Bíblia diz que Jesus operou tantos milagres que, se fossem escritos em livros, não se dariam ou não se teriam livros suficientes para os escrever. Portanto, os milagres de Jesus não são apenas aqueles escritos na Bíblia, são muito mais do que esses, são diversos. A Bíblia diz que havia multidões e ele curava a todos. Portanto, não é apenas um homem que ele curou, era a multidão que estava junto com aquele homem que ele curou. Portanto, os milagres de Jesus são extraordinários. Mas você conhece essa história. Jesus então vai ser perseguido, Jesus vai ser condenado, Jesus vai ser levado ao Calvário através da cruz, vai ser morto na cruz do Calvário, vai ser transpassado ao seu lado com uma lança, vai ser declarado como morto, vai ser sepultado, mas ao terceiro dia, o meu e o teu Senhor, ele vai ser ressuscitado. Ele vai descer aos homens, ele vai pregar aos cativos e prisões, e o povo que estava em densas trevas viu a luz. Ele anuncia a palavra de salvação, encontra com seus discípulos, encontra com Pedro, que haviam negado, e ele diz: Pedro, tu me amas? Então apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros.
A palavra de Deus para Pedro, de Jesus para Pedro, provoca uma transformação no coração do apóstolo Pedro. Um homem que teve vergonha, o medo de confirmar que seguia Jesus, é um homem que dos dois se levanta, depois da descida do dia de Pentecostes, para dizer: ei, esses homens, esses varões galileus, não estão embriagados, mas cheios do poder de Deus, cheios da glória de Deus. E naquela pregação, Pedro vai dizer, contando de toda a história, começando em Gênesis, passando pelos profetas, passando pelos sacerdotes, dizendo o que aconteceu com Cristo, a quem mataram, a quem levaram a cruz. Este que ressuscitou está à destra do Deus Pai e nos enviou o Espírito Consolador, nos enchendo de poder, a fim de que a pregação de Pedro termina com 3.000 almas se rendendo aos pés de Cristo. Então se começa uma explosão do evangelho. Os discípulos estão pregando, cheios do poder, invadindo cidades, invadindo casas, pregando, sendo perseguidas. Começa aí uma grande perseguição da igreja. Os próximos anos, depois do batismo com o Espírito Santo, são anos de perseguição. Até o ano 70, quando acontece o general Tito invadindo toda Jerusalém, destruindo o templo, acabando com tudo aquilo, cumprindo a profecia de Jesus, dizendo que ele morreria e que o grande templo em 3 dias, ou o grande templo seria destruído e em 3 dias seria levantado, e todo mundo acreditando que ele falava do templo destruído, mas na verdade Jesus falava dele mesmo, porque Jesus vivia num ambiente espiritual muito além da visão humana para aquele período. Deixa eu tentar terminar com você. Começa toda essa instrução, aí o evangelho se espalha. Nós estamos em 2023, assentados em Franca, interior do estado de São Paulo, no Brasil, e aqui estamos assentados dizendo: bendito seja o Senhor que escreveu uma história para nós. Ao final dessa história, você sabe, tem um dos seus apóstolos, o último a morrer, chamado João, vai ser preso, vai ser levado para uma prisão, num lugar chamado Pátimos, e nesse lugar, Deus vai visitar para ele e dizer assim: João, sabe toda a história que começou lá em Gênesis? Eu preciso te dizer que essa história um dia acaba. E deixa eu te contar como ela acaba. É isso que João está fazendo aqui. É João escrevendo o final da minha história e da tua história. É João escrevendo os últimos capítulos da nossa existência, das nossas percepções. É João escrevendo como tudo vai terminar. E não é terminar a minha vida, é terminar a nossa história. É a história da humanidade terminada. É a história da razão humana sendo extinguida. É quando tudo acaba para um novo céu e uma nova terra ser estabelecido. E João está dizendo que nesse novo céu e nova terra, que Deus disse que vai chegar, ele está vendo. O que João está vendo? Aquilo que Isaías viu profeticamente. Isaías 65, verso 17. Diz assim o profeta Isaías. Ele vai dizer: porque o Senhor fará novos céus e nova terra. Isaías está profetizando: o Senhor fará novos céus e nova terra. João está dizendo: eu vi novos céus e nova terra. Enquanto um profetizou, o outro em espírito já esteve lá. Portanto, antes mesmo de acontecer, em espírito é possível a gente conhecer o final da história. Deixa eu dizer uma coisa para você, e abro apenas um parêntese para fazer você compreender o que quero dizer aqui. Existem muitas coisas na minha e na tua vida que humanamente nós nunca compreenderemos. A palavra pode vir, a palavra pode nos orientar, a palavra pode nos direcionar, mas a gente não acredita porque nunca viu. Mas existe um lugar no Espírito que a gente pode pedir a Deus: Deus, me leva então neste ambiente do Espírito, para que eu possa ver. E João viu aquilo que ainda não aconteceu e já sabe como aconteceu. Eu não sei se isso faz diferença para você, mas existe um momento que a gente vai dizer: Deus, me mostra o que vai acontecer antes de acontecer. É João dizendo: eu vi. E eu vi o quê? Novos céus e nova terra. E tem uma coisa nesse novo céu e nessa nova terra. O quê? Porque já o primeiro céu e a primeira terra, vocês estão aqui? Nessa nova terra, novo céu e nova terra já se, e o mar
já não existe. Você consegue pensar no mundo sem mar? Você consegue pensar que existe uma praia sem mar? Tudo que você conhece, que eu conheço, a palavra do Senhor está dizendo que tudo isso vai desaparecer. Bom, o que isso tem a ver, pastor? É que Deus está dizendo que o final de todas as coisas não será como eu e você imagina. Que o final de tudo não é como eu e você escreveu, pensou, refletiu. É por isso que a palavra do Senhor diz assim, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração de homem algum tudo aquilo que Deus preparou para todo aquele que nele. A verdade é que Deus está dizendo, ei, tudo que você conhece de mundo não vai existir. O céu realmente será um lugar de surra. Porque eu fico pensando que tem muita gente que já acha que sabe como é o céu. A gente até canta. A gente até celebra. A gente até acha que o céu será feito. Você já pensou no céu? Todo mundo já pensou. Já sonhei com o céu. Eu vi umas árvores, um campo verde, uns animais pulando. Eu vi os anjos voando com as azonas, uns asão de anjo. Eu já sabia quem morava no meu condomínio. Eu via as cachoeiras, né, Isaac? Cachoeira. Eu via as codornas. Tem codorna lá? Codorna não tem, não. Tem leão. Aí Deus está dizendo assim, sabe o que é toda a expectativa que você tem? Não é como você imagina. Porque o novo céu e uma nova terra já se passou. Aquilo que você conhece é inexistente. Portanto, a primeira coisa que eu preciso dizer a você, que a tua fé tem que estar firmada, não naquilo que você conhece, não naquilo que você viu, não naquilo que você acredita, mas naquilo que você, perdão, vou mudar minha fala porque ficou errado. Você tem que estabelecer a tua fé, não por aquilo que vê, não por aquilo que ouve, não por aquilo que sente, mas por aquilo que você crê. É sobre o que crê. É João dizendo, eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra. O velho céu, nuvens, estrelas, já se. Eu olhei e não achei árvore, vento. Eu não encontrei cachoeira, pedra. Eu não achei nenhuma das coisas que na terra eu conheço. Porque é uma nova terra. A velha terra já se passou. Não existe mais. E esse é um grande problema. Porque ele está dizendo que o fim não será como a gente espera, mas como Deus estabelece. Pastor, o que isso tem a ver? É que tem muita gente acreditando que o fim deve ser da maneira que ele acredita. E Deus está dizendo, não, eu quebro toda a sua crença humana para instruir em você algo que é espiritual, algo que é maior, que os seus olhos nunca viram, os seus ouvidos nunca ouviram, nem o seu coração jamais preparou coisa nenhuma no seu pensamento. Ele termina dizendo, nem mar existe. Olha que cidade estranha. Ela não tem mar, não tem banho de praia, não tem surfista, não tem ninguém que vai ao alto mar pescar. Não tem nada disso que a gente conhece. A palavra mar significa ajuntamentos. Fala de morte, fala de pecados. Porque a palavra do Senhor diz assim que todos os nossos pecados Ele lançou no mar do. Portanto, quando Ele diz, eu lancei fora, apaguei o mar, nem pecado tem, porque eu não posso lançar nada fora. É um lugar sem pecado. É João olhando. Ele está terminando os dias, está encerrando o capítulo da história da humanidade. E ele está dizendo, eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro passou, a primeira terra passou, o primeiro céu passou, o mar já não existe. Só que tem um fato extraordinário. O que ele está dizendo que mar passou, ele cumpre a profecia de Isaías 65, como eu disse aqui. Mas sabe o que Isaías disse?
Isaías disse assim: e o Senhor fará novos céus, nova terra, e vocês não se lembrarão mais de coisa alguma. O que ele quer dizer? Que não existe mar, é porque no mar também será retirada uma coisa chamada lembrança. O que Deus vai retirar? Lembranças. Pastor, o que é lembrança? Lembrança é tudo aquilo que emocionalmente está atrelado à minha vida. Portanto, lembranças é tudo aquilo que vem transportado de fator de carga emocional. Você está aqui? Tudo que vem com forte carga emocional é uma lembrança. Portanto, existem lembranças boas e lembranças. Só que o Senhor está dizendo que todas as lembranças não existirão. Portanto, o que Deus está dizendo? Que no novo céu e na nova terra não será um lugar de presença de sentimentos humanos. No lugar que Deus está estabelecendo, para o lugar final de todas as coisas, Deus está dizendo que nesse lugar não é lugar para sentimentos, não é lugar para lembranças emocionais, e nada daquilo que é feito lá é feito em emoção, porque não existe lembrança. O que vai existir, pastor? Repete comigo: memória. Memória não tem nada a ver com lembranças. Deixa eu tentar explicar isso para você mais profundo. João está dizendo: eu vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Isaías está dizendo: o que ele chama de mar são lembranças. Portanto, tudo aquilo que você automaticamente diz que sente em Deus, Deus vai dizer: isso não existe. Portanto, todas as vezes que você diz: ai pastor, essa palavra foi tão boa que Deus está dizendo: arrepio é emoção. Quem arrepia, arrepia pela emoção. E quem arrepia pela emoção, Deus não usa isto para um futuro. Portanto, a nossa fé não deve estar estabelecida nas nossas emoções. Qual o grande problema da igreja na atualidade? Uma igreja estritamente emocional. O grande problema da nossa história é que nós estamos presos no emocionalismo e na vida espiritual emocional. Portanto, a faixa, o logo, a expressão, a nomenclatura que a gente usa na igreja é a igreja que te acolhe, a igreja que te ama, a igreja que te abençoa, porque a gente está referindo-se a uma carga emocional ao você ler aquela placa. Quando alguém disse: quero te abençoar, você diz: vem coisa boa aí. Você não pensa que ninguém vai te abençoar declarando uma maldade ao seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu fazer um teste com você. Você pode estender tua mão assim? Posso liberar uma palavra de profecia? Eu quero profetizar em nome de Jesus que essa semana você vai passar uma grande tribulação. Você não recebe? Recebe não. Espera aí, querido, por que você não recebe? Pastor, porque eu vim na igreja para ser abençoado. Mas não sou eu que estou dizendo isso não. É a palavra do Senhor que diz assim: neste mundo tereis, contudo tem de bom. Está vendo como que emocionalmente você responde? E Deus está dizendo: o problema da minha igreja no final de todos os tempos é que eu estou criando uma igreja totalmente almática e não uma igreja espiritual. Ele está dizendo: vai terminar a história, gente. E como nós terminaremos essa história? Nós somos a igreja da atualidade. Se o Senhor terminar a história hoje, e hoje for o último compasso da Escritura de Deus, terminando com uma vírgula, entrando em Apocalipse 21, dizendo: pronto, terminei a história. Ele vai encontrar no meu e no teu coração o quê? Lembranças ou memórias? Talvez a gente faz por uma lembrança afetiva.
Talvez a gente venha para o culto de ceia por uma lembrança de um pastor dizendo: se você não cear, você perdeu comunhão com o céu, e o céu não te recebe amanhã. Talvez você recebeu uma lembrança afetiva marcada na tua lembrança, na tua guarida emocional, dizendo: ei, eu preciso estar no culto, e o culto precisa ser de uma maneira que mova minhas emoções, e eu queira voltar no próximo dia. Deus está dizendo: este é o problema. O povo que eu espero, ao final de tudo, não é esse povo. Eu quero desconstruir no teu coração hoje algo que talvez no teu espírito durante muito tempo foi edificado em você. A igreja tem um papel responsivo, absoluto, em declarar a verdade, em dizer a verdade, em mencionar que a verdade de Deus precisa prevalecer sobre os nossos sentimentos. É por isso que ele diz que toda lembrança será retirada. Então tudo que é emocional, que eu já vivi, Deus vai dizer: isso eu não tenho. Mas o que eu tenho? Memória. Repete para alguém que está do teu lado, diz para ele: memória. Memória. Pastor, o que é memória? É aquilo que é intrínseco do ser humano. Não tem carga emocional, tem guarida. Não é revestido de emoção, é revestido de confiabilidade, de crença. Está estabelecido no seu cognitivo, está estabelecido na circunferência da sua fé. Está posto dentro de uma coisa chamada o espírito. A palavra do Senhor diz assim, que todos nós, na nossa teologia da tricotomia, somos divididos em espírito, alma e corpo. Você está aqui ainda? Espírito, alma e corpo. A Bíblia diz assim que ninguém conhece mais o homem, senão o espírito do homem. Deixa eu te dizer uma coisa: quem conhece mais você não são as suas emoções, mas o espírito que habita em você. E a Bíblia diz que quando nós morremos, é o nosso espírito que volta a Deus. É ele que volta a Deus. Portanto, ele não vai carregado de lembranças, mas vai repleto de memórias. O que é memória? Dentro do espírito tem duas coisas importantes: consciência e fé. Repete comigo: consciência e fé. Portanto, o que você leva para o céu não são as emoções que você sentiu, mas a tua consciência e a tua fé. Não, você não está aqui. Não é quantas vezes você arrepiou, chorou, pulou, gritou. Não são quantas vezes você ficou ferido, magoado, ressentido. Não são quantas vezes você ficou alegre, feliz, te fizeram do jeito que você queria. Tudo isso para Deus não é nada. O que Deus olha para mim e para você é a minha consciência cristã e a minha fé de que Ele é o Senhor absoluto da minha história. E não importa o que aconteça do lado de fora, eu sei quem eu sou, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele ao fim será o meu Redentor. É por isso que Ele conta com a nossa memória. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: a ameba tem memória. Todo ser vivo tem memória. Planta tem memória. Uma planta doente vai produzir frutos porque ela tem a memória da doença que está sobre ela. Então, se você entendeu isso, uma consciência cauterizada vai produzir frutos de mente cauterizada. E não é porque ela teve um arrepio no culto anterior que isso mudou na vida dela. Ou, olhe para cá, um culto não transforma a tua vida. Uma palavra viva e eficaz dentro de você transforma a tua memória. Um culto que você vem, pula, sapateia, sai no high to fly. Um culto que você vem e você, sabe, fala em línguas estranhas. E eu não tenho problema com línguas estranhas nenhum. Falo, pulo, grito, danço, se necessário, até canto. Mas independente disso, alguma coisa eu tenho que guardar daqui. Há uma promessa de Deus feita sobre a minha vida.
e é sobre ela que eu vou chegar até o fim. Você pode ser boca de Deus, dizer para quem está do teu lado, dizendo: há uma palavra de Deus liberada no altar sobre a minha vida e a tua vida. Deus está nos chamando a trazer a memória, deixar de lado as nossas lembranças de dores e abraçar a verdadeira memória da fé que nos foi dada. Jeremias vai escrever o livro das lamentações. Jeremias está chorando, amargado, dizendo: Senhor, o Senhor me enganou, e enganado eu fiquei. Eu achei que o Senhor ia fazer isso, eu achei que o Senhor era isso. Ele estava confessando todas as suas lamentações em lembranças do que ele esperava em Deus e do que Deus não tinha feito. Mas enquanto Jeremias proclamava todas as memórias afetivas, todas as lembranças afetivas das experiências frustrantes da vida cristã, é Jeremias que vai escrever: mas eu quero trazer à minha memória tudo aquilo que me traz esperança. O que Jeremias está tentando nos ensinar é que eu e você não podemos mais andar debaixo de um caminho de frustração, de alegria, para condizer com a nossa vida cristã. Não! Uma vida em Cristo não está estabelecido nas suas emoções, mas está estabelecida na sua fé. Olha o que diz João. Ele vai continuar escrevendo, e ele diz assim: então se passou, versículo 2: e eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém. Eu vi ela. Eu já vi ela. Ela existe. Isso me dá um sinal tão grato de que muitos alcançarão esse lugar. Ela existe. Ele está dizendo: ela existe. E se ela existe, é porque muita gente não andou pela emoção, andou pela fé. É porque muitos homens não tomaram decisão de serem relativos às suas emoções. Pelo contrário, manifestaram a sua. É por isso que Hebreus 11, ele está dizendo: a galeria dos heróis. Esses heróis da fé, a Bíblia diz que homens, pela fé, aplacaram a força do fogo. Pela fé. Pela fé, Sadraque, Mesaque, Abednego entraram numa fornalha ardente de fogo, aquecida 7 vezes mais. Mas o quarto homem desceu naquela fornalha e nem um fio dos seus cabelos foi tocado. Mas a Bíblia diz, continuando no mesmo versículo, que outros pela fé morreram, foram cerrados ao meio. E eu te pergunto: e aí? Será que, igreja, nós não estamos perdendo o sentido de fé, achando que fé é resultado? Mas fé é expressão de vida. Já viu alguém dizer assim: não, esse irmão foi curado porque a fé dele foi muito grande. E o irmão que morreu, a fé dele foi pequena. Ah, Deus livrou ele por conta da fé que ele tem. E o que Deus não livrou, a fé dele era pequena. O que Deus livrou da força do fogo, a fé dele era pequena. Os irmãos que foram cerrados ao meio, a fé era pequena. Os que aplacaram a força do fogo, fé grande. Os que morreram, fé pequena. Parece que esse é o cenário da nossa confiança de fé. Mas o autor aos Hebreus está dizendo: não. Todos eles, o que prevaleceu e o que morreu, expressaram uma única coisa: fé. Fé.
Porque não importa o resultado emocional que tiveram, importa a memória que construíram em quem via eles caminhando nessa terra. Deixa eu soprar uma palavra para o teu coração. Não importa os acontecimentos, se você chegou sorrindo, se você chegou choroso, se você está feliz, se você está triste. Deus está dizendo: eu espero que você em mim manifeste apenas uma coisa: fé. Fé, eu acredito, eu sei, Ele é poderoso, eu creio, Ele está comigo, Ele anda comigo, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Senhor. João está dizendo: eu vi a cidade santa, eu vi ela existe, ela é para mim, ela é para você, ela existe, a nova Jerusalém, que de Deus descia preparada como uma esposa adornada para o seu. Uau. João não viu uma igreja, João viu uma. Espera aí, pastor, não era a igreja? João está dizendo: não, eu vi foi uma cidade. Eu olhei e foi para uma cidade. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deixa eu esclarecer isso aqui. Quando você vai comprar um empreendimento imobiliário, um apartamento, um edifício, uma área de empreendimento imobiliário, você já chega lá no lugar e diz assim: está aqui todos os terrenos? Ou geralmente você compra pela maquete? Está aqui, ó, a área vai ser essa, mas esse aqui é o projeto. Tanto é que alguns empreendimentos de prédio diz assim: visite apartamento decorado. Mas o apartamento é dentro de um container, é um espaço construído à parte, não é no edifício, porque o edifício ainda está sendo construído. Mas você consegue ter noção, você consegue ter a percepção do que será através da... Vocês estão aqui, gente? Através de uma maquete. O empreendimento você conhece como será através da construção de uma maquete. João está dizendo: eu já vi a cidade, eu vi a cidade santa. E deixa eu te dizer uma coisa: quem descia para encontrar Cristo não era uma igreja, quem eu via descer era uma cidade inteira. Eu sei como ela é, eu sei os fundamentos que ela tem, eu conheço ela. E deixa eu te dizer uma coisa: a igreja de hoje, ela tem uma função, uma responsabilidade de ser a maquete exata para o mundo da noiva que encontrará o Senhor. A igreja de hoje não tem apenas a responsabilidade de ser um local de busca, de reencontro, de resgate. A igreja de hoje precisa ser uma maquete exata da cidade que João viu no céu. De um povo que não anda sendo apenas igreja que resgata, mas um povo que se estabelece como cidade santa, morada do Deus Altíssimo, que não se arrepende dos seus fundamentos. João está dizendo: eu vi. Ela descia adornada para o seu marido, e ouvi uma grande voz que do céu dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Eis que aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu. João viu uma coisa chamada cidade. Cidade. Deixa eu te perguntar uma coisa: os fundamentos de uma cidade não são os fundamentos normais de uma igreja. Qual é o lugar da igreja? A igreja é um lugar que a gente reúne os miseráveis, cheio de pecado, pedindo para Deus uma oportunidade de sarar as nossas feridas, curar as nossas dores, estabelecer novas bênçãos na nossa vida, a fim de que a gente consiga cutucar Deus de alguma forma. E a gente acha um monte de maneira. A gente ora, a gente levanta a mão, a gente suplica, a gente pede, e a gente faz: Senhor, faz alguma coisa, eu preciso de um socorro. Isso é função de igreja. Pastor, e o que é a função da cidade? Função de uma cidade é ser o ponto de acolhida para os miseráveis. É quem estende a mão,
é quem faz a diferença, é quem não se porta mais com as dores que são as suas lamentações. Não. Eu não me movimento como igreja, eu me movimento como cidade. Eu não me movimento pelas minhas emoções, eu me movimento pelas convicções estabelecidas. Eu não me movimento se alguém está triste, ou se alguém está choroso, ou se alguém está feliz. Eu não me movimento para agradar alguém, homem. Eu sou estabelecido como cidade, e o único fundamento de uma cidade é agradar aquele que a alistou, que o chamou, que o estabeleceu, a agradar o seu Senhor. Eu acho tão extraordinário que a igreja, ela é um lugar que a gente pode se dar o direito de ficar chateado e dizer, não faço mais. A igreja é um lugar que a gente pode dizer, não estou feliz, não estou bem, fiquei ferido, estou magoado, fiquei ressentido. Igreja é um lugar que a gente pode dizer, não gostei do culto, não gostei da palavra, não gostei do hino, não gostei da apresentação, não gostei do tocar da orquestra, não gostei da música de fundo, não gostei da gravata do pastor, não gostei, porque eu não senti, não me arrepiou. O culto hoje foi morno, foi chato. O culto não foi aquele culto que eu pulei, que eu me alegrei, que eu bendisse o nome do Senhor. Não. Igreja é um lugar que a gente pode dizer, não estou feliz com tudo isso. Mas quem está na cidade, querido, cidade não para porque alguém está triste nela. Cidade não para porque alguém está feliz com ela. Eu nunca vi uma cidade apagar a luz para dizer, vou apagar a luz hoje, porque eu estou muito triste. Não. Hoje o caminhão de lixo não vai passar na cidade porque tem alguém entristecido. Não funciona mais. O lixeiro está triste, não vai mais trabalhar. Cidade funciona, cidade trabalha, cidade se doa, cidade está disponível sempre. Cidade está lá, de luz acesa. Cidade está lá, de trabalhos prontos. O posto está funcionando, o atendimento está acontecendo. Pode estar acontecendo o que for, ela não para, ela não desiste, ela não apaga, ela não some do mapa. Ela é cidade estabelecida. E João está dizendo, no final de tudo, a igreja vai sumir, os emocionais vão desaparecer, mas quem vai permanecer? Vai ser até o fim, vai permanecer ao fim. Aqueles que forem cidade de Deus, que não param no meio do caminho, que não desistem por nada, que sabem quem são, que sabem o que transportam, que sabem o que carregam, mas vão até o fim. Ah, queridos, João está dizendo, eu vi no final, e era tudo diferente. Era novo céu, nova terra, não existia mar. Eu vi uma cidade, e uma cidade era tão extraordinária, que a cidade era vestida de noiva. Imagina isso? Você já imaginou uma cidade vestida de noiva? É uma cidade que sabe o que faz. Quem veste de noiva, não veste de noiva e diz assim, por que você vestiu de noiva? Ah, acho que vou dar um passeio no centro. Quem veste de noivo sabe o que quer casar. É uma cidade que sabe com quem tem relacionamento. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está olhando para a igreja de hoje em dia dizendo, eu espero que você saiba com quem você tem relacionamento. Eu espero que você saiba a quem você serve, querido. Portanto, não permita que as dores dessa terra, as lembranças dessa terra, arranque de você o véu de noiva, a certeza de um chamado que Deus te estabeleceu para ser. Eu termino dizendo, ele diz ainda, o Senhor será o seu Deus, Ele habitará com eles, Ele será o seu Deus, e Deus limpará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas. Sabe o que ele quer dizer com isso? Não tem mais emoção. Para. Deus está chamando uma igreja para um novo tempo, querido. Eu não sei se você está entendendo a minha mensagem dessa noite. É que Deus está cutucando você, dizendo, de você eu espero coisas maiores do que você faz. Até quando você vai ser menino chorão, que para no meio do caminho porque está frustrado com alguma coisa? Até quando você vai ser uma igreja
cheia de choro, que abandona o barco, que desiste da fé, que larga as coisas porque ficou magoado, ressentido, frustrado. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você pode olhar para mim e dizer: pastor, eu não consigo alcançar esse nível. E eu vou te dizer: seja igreja. Você está no lugar certo. Seja igreja então. Viva a sua vida. Viva do benefício da graça. Viva do benefício de andar errado e chegar aqui e dizer: Senhor, me arrependo, me perdoa. Viva desse benefício. Viva do benefício de que você ainda é volátil. Ainda você não consegue ter estrutura. Você ainda não é estabelecido. E a igreja vai compreender. Afinal de contas, ninguém no mundo é melhor do que a igreja brasileira para ser uma igreja de resgate. A gente é ótimo para resgatar. A igreja vai para a rua, prega o evangelho, diz para quem estiver no pecado: venha, Jesus te ama, vai perdoar os teus pecados, chega para cá. A gente não tem dificuldade nenhuma de resgatar. Mas a igreja brasileira tem uma dificuldade, a dificuldade de ser cidade. Porque cidade não vive de resgate, vive de continuidade. Eu espero que nós sejamos uma igreja que não precisamos resgatar, mas que os nossos filhos continuem a nossa caminhada de fé. Que a gente não precise visitar os nossos filhos nos presídios, nas casas de recuperação. Não. Que a gente seja cidade. Que os nossos filhos sejam luz de cidade. Que os nossos filhos sejam firmezas. Que os nossos filhos sejam estruturas. Que os nossos filhos não se percam quando chegar nos 16, 17, 18 anos. Não. Eles continuarão firmes. Estão estabelecidos. São estabelecidos no Senhor. São cidades do Senhor. Não vão afora, porque o pai e a mãe não conteve a língua e deixou os filhos mortos em casa. Não. Nós vamos sarar uma geração para não deixar uma próxima geração morrer. Nós vamos aprender o que Jesus fez com Jairo, o principal da sinagoga. Lembra dele? Tem um problema em casa. É principal da sinagoga, mas a filha está quase morrendo, quase 12 anos e prestes a morrer. Jairo vai correr, precisa de um socorro, precisa de uma ajuda. A filha está à beira da morte. Ele é o principal da sinagoga. E eu te pergunto, quando tudo se tornou difícil, para onde ele correu? Ele não foi para a sinagoga, ele foi para os pés de Jesus. Porque ele olhou para dentro da sua casa, dizendo: eu sou importante na sinagoga, mas ser importante na sinagoga não resolveu nada do meu problema. Os pés de Jesus são poderosos para resolver toda a circunstância contrária da minha história. Só que tem um problema: quando ele está pedindo ajuda aos pés de Jesus, aparece uma mulher que há 12 anos está enferma. Toca em Jesus, ela é impura, torna Jesus impuro. Jairo tem um problema: como é que eu volto para minha casa para levar um homem tocado por uma impura, para tocar na minha filha que é pura? Como é que eu faço isso? Isso buga a mente dele. Como é que eu faço? Como é que eu vou buscar alguém que é impuro para entrar dentro da minha casa, tocar na pureza da minha filha? Aí chega uma notícia: Jairo, não incomode o mestre, a menina está. É quando tudo está acabado que a gente abre mão de todos os nossos pensamentos filosóficos. Quando tudo está morto ao nosso redor, é que a gente levanta a nossa cabeça e diz: Senhor, eu quebro todo o meu orgulho para entender que não era aquilo que eu pensava, não era da minha forma, não era do meu jeito, não era do meu pensamento. O Senhor faz tudo diferente daquilo que eu penso. Jesus libera uma palavra: a menina não está morta, então não temas, crê. Eu vim liberar uma palavra para alguém essa noite. Deus está te chamando a apenas crer, querido. Creia, creia, creia. Eu preciso dizer isso para o teu coração. Se você puder levantar a tua mão para o céu, eu quero liberar essa palavra para você. Creia. Pastor, mas eu estou ferido na minha alma. Creia. Pastor, eu estou ressentido.
creia. Pastora, não é da maneira que eu esperava, creia. Pastor, o mundo está caindo, creia, Deus está trabalhando. Pastor, parece que o mar desapareceu da minha história, parece que as bênçãos desapareceram, o meu mundo está caindo, creia que mesmo no mundo caindo, Deus está te levantando como cidade forte. Deixa as estruturas emocionais caírem, deixa as estruturas emocionais serem destruídas, assuma um posicionamento de fé, se estabeleça como homem e mulher de fé. O Senhor disse: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, pois, essas palavras, são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água. Aleluia. Tem duas coisas importantes aqui. É que ele diz que para quem é cidade, ele vai dar duas coisas. Grave isso em você. Primeira coisa que Deus diz que vai dar para quem for cidade: fonte da vida. Você pode repetir comigo? Fonte. Qual é a segunda coisa que ele vai dar? Ele vai dizer: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu. Olhe para cá, deixa eu te dizer uma coisa. Salmo 46, versículo de número 5. O salmista diz assim: porque há um rio cujas correntes alegram a cidade, o santuário da morada do Altíssimo. Eu vou dizer de novo para você, bem tranquilo. O salmista está dizendo: porque existe um rio cujas correntes alegram a cidade, o santuário da morada do Altíssimo. João está dizendo: eu vi a cidade, gente. Eu vi a cidade, ela existe. É uma cidade estabelecida, ela é real. E essa cidade tem uma coisa fantástica: o rio da vida está nela. O rio da vida permanece nela. É um rio de águas vivas. É um rio de correntes. É um rio que não apenas tem vida, mas ele se movimenta em vida. É um rio que não deixa as tristezas da vida atrapalhar as movimentações da sua vida. Então eu vou dizer mais forte para você. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Quer agradar o Senhor, querido? Não importa o que você esteja vivendo, Deus está dizendo: se movimente no meu espírito, se movimente pela fé, se movimente na minha presença. Seja um rio de água viva. As suas correntes me alegrarão, as suas movimentações me alegrarão, as suas manifestações me alegrarão. Não é o seu sorriso, nem o seu choro, mas como você é no espírito. Isto alegra o meu coração. Deixa eu deixar isso mais claro para você. Quer alegrar o Senhor? Faça tudo o que Ele mandar fazer. Chorando, faça. Sorrindo, faça. Ah, eu estou decepcionada, faça. Ah, eu estou entristecido, continue. Ah, pastor, eu estou magoado, permaneça. Pastor, eu estou muito feliz, faça. Pastor, eu estou muito alegre, faça. Enfim, movimente-se no Espírito. Deus está te chamando para ser cidade dele, que movimenta as águas do Espírito. E aí tem um privilégio quem se movimenta: será feito filho. João 1,12 ele vai dizer: e todos quanto nele creram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora João está dizendo: sabe a promessa de João? Está aqui, cumpriu. Eu achei uma cidade
que não para pelas dores, que não para pelas circunstâncias, nem para pelas tristezas ou alegrias. Ela se movimenta. Ela está aqui, ó. Ela está num domingo, 8:30 da noite, sentado numa cadeira, ouvindo o seu pastor falar há mais de um tempão, com frustração, com alegria, com decepções, com satisfações. Você não deixou que isso te deixasse em casa. Você chorou, mas chorou na presença dele. Você reclamou, mas você reclamou para ele. Você até duvidou de que ele te amava, mas você não desistiu do amor dele. Você está aqui, você se posicionou, e o que Deus está dizendo para você é: o que eu espero de você é que nenhuma decepção te pare, e que nenhuma alegria te promova. O que te faz andar e o que te faz desistir são as suas emoções. Eu espero que você não se movimente mais por elas. Eu espero que você se movimente pela fé. Pela fé. Será que você pode ser boca de Deus para 2, 3 irmãos? Pega a mão dele que está do teu lado aí, e diz para ele, independente do que acontecer daqui para frente, não pare de se movimentar no Espírito. Existirão dias que você estará muito feliz, e você desejará fazer muitas coisas. Mas existirão dias que você estará triste, decepcionado, magoado, ressentido. Não permita que nem a alegria, nem a tristeza arranque você desse lugar que Deus te chamou. Porque Ele te chamou para ser cidade. Se apresente como cidade. Você pode levantar a tua mão para o céu e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é bom. Não, querido, a sua história termina assim. A sua história não termina numa cadeira chorando: Deus, a igreja me magoou. Não, a tua história termina: Deus, eu sou o teu povo, eu sou a cidade santa. No final de tudo, eu estou aqui, Senhor, eu passei por tudo. Deixa eu terminar. Deus está dizendo assim, versículo de número 9: veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um alto e grande monte, e mostrou-me Ele não mostrou de novo a igreja, Ele mostrou aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: as únicas coisas que Deus vai revelar ao final é quem for cidade. Sabe por quê, querido? Igreja fala de resgate, cidade fala de governo. Talvez você não tinha entendido isso ainda. Igreja fala de lugar de resgate, reconciliação. Cidade fala de governar, de estabelecer. Deus está dizendo: não, eu não quero que eu viva te resgatando, eu quero que você viva governando. João disse: eu vi a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E essa cidade era extraordinária. Ela tem muro. Gente, a cidade tem extraordinário. O muro é de jaspe. O muro é de jaspe e pedra preciosa. Fala de boas obras. Ele está dizendo: a cidade que eu vi não é uma cidade que para por decepções. É uma cidade que assumiu o governo. E ela tem boas obras. Ela tem o quê? Boas obras. Deixa eu terminar. De jaspe é o seu muro. Só que essa cidade tem 12 portas. E diz o autor: elas não se fecham. Mas deixa eu te dizer uma coisa:
Ele diz que as 12 portas são formadas por 12 pérolas. Uau! Você sabe como forma uma pérola? Você sabe? Não se forma pérola sem dor, sem sofrimento, sem que passe por um momento de sofrimento. Deixa eu te dizer uma coisa: toda a cidade sabe que ela sabe transformar a dor em uma porta aberta. A cidade sabe que as dores da vida não são para fechar portas para o amanhã, são para abrir portas eternas, porque ela tem uma capacidade de transformar as dores do hoje em portas de milagre amanhã, em portas valorosas para o amanhã. Deixa eu liberar isso para o teu coração, querido. Não permita que as dores do hoje fechem as portas daquilo que Deus quer fazer na tua vida. As portas estão abertas, são pérolas. A cidade tem duas coisas. Repete comigo: praça. A cidade tem? Uau. A cidade tem praça, mas não tem vida fora da cidade. Fora da cidade, fora dos muros, acontecia uma única coisa nas cidades. Qual? Diga comigo: comércio. Comércio. O que não tem a cidade? Mercantilização. Não tem negócio. Cidade não negocia valores. Cidade não negocia princípios. Cidade não faz comércio. Cidade está estabelecida. Ela sabe quem é e ninguém negocia o que é dela. Mas dentro dela tem uma coisa chamada praça. Já foi numa praça, querido? Já frequentou uma praça? Existem praças maravilhosas. As minhas memórias de praça são extraordinárias. A praça é o lugar de ir com os filhos para correr. Praça é o lugar da gente tomar um sorvete. Praça é o lugar de assentar e conversar com os amigos. Uma das praças que eu mais gosto, que para mim tem mais significado, é uma praça que existe em Lisboa, chamada... Senti um ar de inveja agora. Tem uma praça em Lisboa, mas deixa eu te explicar por quê. Tem uma praça em Lisboa que para mim ela é muito significativa. Porque nessa praça eu vivi um dos melhores tempos com os meus filhos. Sabe fazendo o quê? Nada. Sentado na praça. Eles alugaram aquele patinete e correram para cima, correram para baixo, brincaram e simplesmente viveram um dia de praça. Porque praça fala de uma coisa espontânea, uma coisa relacional. Praça fala de comunhão. Praça fala de alegria. Praça fala de esperança. Eu me lembro das histórias do meu pai. Meu pai conta assim que na época dele, aqui em Franca mesmo, na praça, eles iam para a praça para poder namorar. Quando não tinha namorada, eles iam para a praça e começavam a rodar a praça. Homens de um lado, num sentido, e mulheres no sentido. Então eles iam cruzando um com o outro. Praça fala de lugar, de romantizar, de alegrar. Aí Jesus está dizendo assim: ô João, eu vi a cidade. E essa cidade tem uma coisa fantástica. Tem praça. Aonde tem praça tem povo feliz. Aonde tem praça tem um povo que sabe ter comunhão. Aonde tem praça tem gente que se assenta. Aonde tem praça tem gente que se celebra. Aonde tem praça tem celebração. Praça é o ambiente da comunhão. E João está dizendo: quem é cidade faz questão de ter comunhão. Quem é cidade não está fechado dentro da sua casa, nos seus muros. Não, as portas estão abertas. E eu estou pronto para dizer: venha, entra na praça, tem comunhão, a gente senta, celebra, comunga, acredita, vive milagre. Agora, paz, meus senhores, sabe o que não tem na cidade? Versículo 21.
21, 22. Isso. Troca a versão para mim, se você puder pôr a que eu estou usando aqui, corrigida fiel. Eu gosto mais dessa expressão. Nela não havia. Uau. Significa que a cidade de Deus tem praça, mas não tem templo. Tem praça, mas não tem templo. Essa cidade é de quem? É a cidade do Senhor. É a cidade de Deus. E Ele está dizendo, a minha cidade, ela tem praça porque tem comunhão, mas não tem templo para não ter religiosidade. A minha cidade é cidade que se assenta na mesa da comunhão, mas não fica preso na religiosidade dos homens. Não. A minha cidade não. A cidade que eu estabeleci, querido, não está preso nas regras, nos ornamentos. Ela está estabelecida em uma única coisa: sentar à mesa, partir o pão, beber do mesmo cálice e dizer a comunhão entre nós. A nossa cidade tem praça. A nossa igreja precisa ter praça. Nós precisamos ser o povo da comunhão. É por isso que Paulo vai escrever a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10. E Paulo vai dizer assim: meus irmãos, o que é o pão da ceia, senão a nossa comunhão? E o que é o cálice da ceia, senão a nossa comunhão? É por isso que quando ele escreve o capítulo 11, que é o capítulo da ceia, onde nós estamos hoje, ele diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba, para que você não coma e beba para a sua própria destruição. Porque por vezes nós comemos pela religiosidade, mas não celebramos o poder da comunhão. Eu paro aqui para dizer a você que todo aquele que for cidade de Deus, vai acontecer um fato extraordinário. A Bíblia diz que na cidade não precisa de sol nem lua, não precisa de nada que é externo, nada que seja externo, porque Cristo é a lâmpada e a glória de Deus a sua luz. Entenda o que eu vou te dizer aqui, querido. Há um desafio de Deus. Há um desafio de Deus. A igreja quer andar do lado do trono de Deus. Quem é cidade quer mergulhar no profundo de Deus. Há uma decisão e é uma escolha. Aonde eu quero estar em Deus? Perto do trono ou no profundo dele? Ezequiel 47 vai contar-nos esse episódio. O homem viu o rio de Deus. Ele diz que aonde a água era curta, rasa, era próxima do trono de Deus. Mas quanto mais ele caminhava, as águas aprofundavam. Significa que quanto mais profundas as águas que ele entrava, mais distante ele ficava do trono de Deus. Há um desafio para a cidade. Igreja quer ficar sempre assim: Deus, eu estou aqui. 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 Eu preciso vir, eu preciso estar, eu preciso, porque eu preciso sempre alguém me dizendo o que eu posso fazer ou não posso fazer. Cidade já sabe que é. Cidade já sabe que é. E ela vai dizer: Deus, eu não preciso que o Senhor fale comigo todo dia. Eu vou dar um passo para cá, porque eu preciso ajudar mais alguém. Senhor, eu não preciso que o Senhor me ajude hoje. Eu vou dar um passo para cá, porque eu posso ajudar mais alguém. Senhor, eu não preciso que o Senhor faça por mim. Eu quero dar um passo para cá, porque eu quero ajudar mais alguém. Senhor, eu não preciso que o Senhor faça por mim. O Senhor não precisa agradar as minhas emoções. Eu sei quem eu sou. Eu trago à memória a palavra que o Senhor liberou para mim. Eu não preciso andar perto do trono. Eu quero andar no profundo. Eu quero ser mais profundo. Eu quero conhecer as profundezas do Senhor. Eu quero estar nos lugares mais profundos. Eu não preciso da luz. Eu ando na luz. Eu ando com a luz em mim. Eu não preciso de subterfúgio. Eu carrego em mim uma certeza.
Portanto, querido, eu não me movimento por aquilo que fazem, eu me movimento por aquilo que Deus tem sobre a minha vida. Então deixa eu aproveitar uma oportunidade para dizer uma coisa a vocês. Nunca se movimente por homens, sempre se movimente por Deus. Quando você colocar a sua expectativa nos homens, você vai ser frustrado. Quando você colocar a sua expectativa em Deus, você vai viver o extraordinário de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, essa igreja não é a igreja do pastor Daniel. Não, essa é uma igreja em Cristo. Em Cristo, de Cristo, por Cristo. Você não está aqui por mim, você está aqui por Deus. Se a tua expectativa for em mim, uma hora eu vou te decepcionar. E você vai dizer: vou embora. Pastor hoje não falou paz do Senhor para mim. Pastor hoje não deixou a gente cantar. Pastor não deixou a gente usar a pasta. Eu precisava trazer essa memória. Pula essa. Pastor não deixou a gente usar a pasta. Não deixei mesmo. Deixa eu te dizer, se isso te decepcionar, querido, e te fizer parar, você precisa reconhecer que você precisa estar lá no trono, dizendo: Deus, eu quero ser apenas uma igreja. Mas quando nada te para, e tudo que você se movimenta é um homem de renúncia, é um homem de portas abertas, é um homem que sabe aonde Deus te colocou, é uma mulher que sabe o propósito que Deus estabeleceu para você, que sabe que você foi chamada para águas mais profundas. Fique quieto, querido, e saiba que Deus está contigo, e aonde Ele te colocar, Ele será com a tua vida. Você pode se colocar em pé? Eu queria fazer algo antes de nós participarmos da ceia. Nós vamos participar da mesa, da comunhão, da praça, da celebração. Nós estamos nesse lugar. Só que eu queria te perguntar e te dar uma oportunidade de você fechar os teus olhos agora e fazer algo que por vezes você não faz de verdade. Fazer aquilo que a Bíblia te ensina a fazer. Examinar você mesmo. E agora avaliar quem é você e como você está no Senhor. Pastor, eu estou bem. Eu sei que tudo está estabelecido na minha vida. E eu estou pronto para viver todos os milagres da minha história. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Passe um exame aí dentro. Faz um autoexame aí dentro. Percorre os caminhos da sua fé. E saiba com sinceridade aonde você está estabelecido. Se hoje um forte vento passar, você permanece ou você enfraquece? Você se posiciona e se levanta ou você desiste de tudo? Talvez você está aqui já desistindo. Talvez você entrou aqui dizendo: é minha última expectativa ou esperança. Deus está te chamando. Examine, pois, a si mesmo agora. Examine, pois, a si mesmo. Você vai sentar na praça. Só que a pergunta para você é: está pronto para ser esse lugar? Está pronto para ser socorro bem presente em quem estiver em angústia? Está pronto para ter uma palavra de esperança para alguém amanhã? Está pronto para ser a palavra de esperança para você amanhã mesmo?
Está pronto para passear pelos redores dessa cidade e dizer: não, eu não paro. Eu sei em quem tenho crido. Oh Deus, desce um temor sobre nós, Pai. Desce um temor sobre a sua igreja, Pai. Que a sua igreja deseje subir um novo nível espiritual, Pai. Que a tua igreja deseje, Senhor, acessar um novo portal no Espírito. O Senhor está fechando um ciclo hoje, para abrir um novo ciclo espiritual sobre nós. Em ciclos espirituais abertos, Deus faz movimentações. Às vezes Deus se movimenta geograficamente. Às vezes Deus movimenta circunstâncias da nossa história. Às vezes Deus movimenta a nossa vida espiritual. Todo portal de abertura espiritual vem trazendo sobre nós novas movimentações. Nós fechamos um ciclo através dessa ceia. E hoje Deus está dizendo: o que eu vou esperar de você para esse novo ciclo? Alguém que desiste, alguém que deixa, alguém que para, alguém que só se socorre a milagres, ou eu vou encontrar uma cidade que está estabelecida, que não para, que não esfria, que não desiste, que não abandona, que está firme, que sabe que precisa estar firme, que precisa guardar quem está dentro, que precisa proteger os que são seus, que precisa ser guarida segura. Como você vai se portar saindo daqui? Como você vai ser estabelecido ao sair desse culto? Examine, pois, a si mesmo. Se hoje Deus soprar mudanças, como você responde a elas? Sim, estou pronto. Ou não, não quero. Eu preciso te dizer uma coisa: na cidade nunca haverá choro, nunca haverá ranger de dentes, porque haverá sempre uma esperança. Eu sei o que Deus está fazendo. Deus está me levando para novos lugares. Escute isso, querido. Deus está nos levando para novos lugares. E eu não estou dizendo de lugares físicos, eu estou dizendo de lugares espirituais. Deus vai começar uma nova fase espiritual sobre a minha e sobre a tua vida. Eu espero que você esteja pronto para dizer: eu estou estabelecido, Deus, pronto para esse novo lugar. Pai, te damos graça. Celebramos a Ti essa noite. Te agradecemos pela palavra